Eu nunca sofri aquele tipo de preconceito escrachado. Eu já falei isso uma vez aqui pra vocês. Aquele que xinga e ofende e diminui. Mas os olhares de piedade são preconceito tanto quanto. As pessoas querendo te diminuir o tempo todo e ficando surpresas com as suas conquistas pelo fato de você ser deficiente, isso também é um tipo de preconceito. As pessoas elas tentam o tempo todo colocar umas às outras dentro de caixinhas com rótulos, onde elas têm o controle. E quando você sai dessa caixinha, que sai do domínio dessas pessoas, sai do julgamento dessas pessoas e do que elas acham que sabem que você pode ou você não pode fazer, quando você sai dessa caixinha, elas ficam meio sem saber o que fazer. Cara, já tentaram me colocar nessa caixinha e eu já fiquei nessa caixinha, mas eu saí dela e agora, cara, ninguém me coloca lá mais. Então, esse vídeo é pra te convidar também a sair dessa caixinha onde as pessoas têm tentado te colocar e tentado exercer domínio sobre você por causa da sua deficiência ou de alguma coisa que você é diferente e tentado ensinar pra você como viver, o que você pode, o que você não pode. Só quem sabe isso é você, né não? Vamos falar sobre isso? Olá, nenéns! Vocês estão bem? Contem pra mim aqui embaixo se vocês estão bem. Gente, assim, eu já queria começar dizendo que tá bem difícil. Eu tive que desligar o ventilador. Eu tô pingando, eu tô com uma espinha na ponta do nariz, então não tá fácil. Já deixa o seu like pra me ajudar, por favor. Me dá essa força, me dá uma moral nos comentários, um apoio, tá? Mas enfim, hoje eu tô aqui porque me pediram pra falar sobre bullying, sobre preconceito. E esse é um assunto, tipo, muito abrangente. Como eu falei pra vocês na introdução desse vídeo, eu nunca sofri esse preconceito mais direto, mais violento, que confronta, que ofende. Mas eu me lembro de situações na escola, por exemplo, há uns 10 anos atrás, talvez, tinham outras pessoas na minha sala que tinham outros tipos de deficiência. E eu via essas pessoas sendo vítima de bullying. E nessa época, cara, você não entende muito bem, você fica sem saber o que fazer, se você intervém, se você... Eu nunca intervinha. E eu hoje penso que eu deveria intervir, porque é o lance da empatia, né? Eu também tenho uma deficiência, eu também sei o quanto é difícil. E eu via aquelas pessoas sendo intimidadas mesmo, assim. E hoje eu também vejo uma outra coisa, que é a falta do preparo dos próprios profissionais na época. Hoje em dia, talvez isso tenha mudado, eu não sei, porque faz um tempinho que eu saí da escola, mas não tinha esse preparo para lidar com esse tipo de situação, sabe? Por exemplo, tinha uma menina que ela tinha dificuldade de andar e ela tinha também um grau de paralisia cerebral na minha sala. Ela tinha dificuldade de andar, de ir sozinha até o banheiro e ela era zoada por isso. Eu não vou expor o nome dela aqui, óbvio, e nem entrar muito nesse assunto, porque eu não quero expor. Mas ela tinha essa dificuldade de andar, ela andava devagarinho e aí ela precisava de ajuda para ir até o banheiro, às vezes não dava tempo. E esse era o motivo de chacota na época, né? Quando não dava tempo dela chegar até o banheiro. Tinha um outro colega também que tinha um probleminha na fala e também era motivo de chacota por isso. Quer dizer, sempre aquilo que é diferente em você vai ser motivo de chacota. Justamente porque eles querem te encaixar, a sociedade quer te encaixar, te colocar dentro de uma caixinha onde eles têm o domínio, onde eles são a referência e tudo que sai da referência que eles criaram é estranho e merece desprezo. O que não faz o menor sentido. Inclusive, se você tá me assistindo e faz esse tipo de coisa,
cara, você é um mau caráter. Não, eu vou falar mesmo. Porque, de verdade, isso é uma deficiência de caráter. Vocês querem falar da deficiência dos outros, mas existe uma deficiência em você que é muito pior que a deficiência de caráter, cara. E muitas vezes isso não é nem culpa dos pais, nem nada. De repente a pessoa teve uma criação incrível e, sei lá, algumas referências externas e que vão interferindo no caráter da pessoa. E elas acham que têm o direito de interferir na vida das pessoas. Inclusive, eu acho engraçado quando eu falo que, ou alguém da minha família fala que eu consigo fazer alguma coisa, ou que, sei lá, eu sou formada na faculdade, e a pessoa fica tipo, uau, surpresa, como se eu fosse um extraterrestre. Justamente porque, novamente, eu vou bater nessa tecla, elas têm uma caixinha onde elas querem nos colocar, que tem as regras delas, e que tudo que foge disso é visto com maus olhos ou de forma de surpresa, né? Como eu tô relatando aqui. Mas quem foi que disse? Quem foi que disse que um cadeirante não pode se formar na faculdade? Quem foi que disse que um cadeirante não pode praticar esporte, ser um esportista? Quem foi que disse que uma pessoa que tenha, de repente, até uma deficiência intelectual não pode se formar na faculdade, virar um advogado, ou sei lá o quê? Quem disse? É a caixinha que você tem aí na sua casa, cheia dessas regras. E relembrando dessa época da escola, eu lembro que esse meu amigo que tinha essa dificuldade na fala, essa deficiência na fala, ele me dizia que o que ele mais sentia falta era de conversar com alguém. Porque para as pessoas era mais fácil simplesmente não se aproximar dele do que tentar entender o que ele estava falando, ter paciência, porque é preciso ter paciência e empatia, mas era mais fácil não se aproximar dele para não ser visto com ele e para também não perder tempo tentando entender o que ele dizia. Cara, vocês têm noção do quanto isso é triste? A pessoa sente falta de simplesmente ter alguém para conversar, porque as pessoas tinham preguiça de ter empatia. É desumano você zombar de alguém que tem uma perna mais curta que a outra. É desumano você zombar de alguém que tem uma dificuldade ou um ritmo mais lento para caminhar. É desumano você zombar e olhar com estranheza simplesmente porque a pessoa é diferente. É desumano. Todo mundo é diferente, cara. E tá tudo bem. Eu nunca fui o tipo de pessoa que me vitimiza. Definitivamente. O meu foco é justamente provar que eu sou capaz. E eu acho que tem que ser assim. Porque se a gente se vitimizar, a gente vai estar dando corda para essas pessoas colocarem a gente cada vez mais dentro de caixinhas. E a gente vai estar concordando com essas pessoas que não têm a mínima ideia do que elas estão falando. Porque elas não vivenciam o que a gente vivencia, então elas não podem falar com propriedade sobre nada do que a gente vive, entende? Não é o lugar de fala delas. Então, quando alguém vier questionar uma conquista sua, ou então com esse ar de surpresa, nossa, mas você conseguiu isso? Sim, eu sou uma pessoa como outra qualquer. Eu tenho meus sonhos, meus ideais, eu luto por eles, dá licença, posso? Quer dizer, nem pergunta, eu posso, você pode. Você não precisa nem perguntar, você não precisa de licença de ninguém, de permissão de ninguém. E que ninguém te diga como viver, o que você pode e o que você não pode, entende? Como eu disse num dos últimos vídeos, esse é o nosso propósito. Que procurar os nossos direitos não é se vitimizar. Justamente pelo contrário, quando a gente busca os nossos direitos, a gente não quer ser tratado de maneira diferente. A gente quer ser tratado igual. E por isso a gente busca acessibilidade, por exemplo. Não é uma regalia, não é porque a gente quer ser tratado melhor que os outros, diferente, é porque a gente quer ser tratado igual. A gente quer frequentar os mesmos lugares que todo mundo, a gente quer fazer coisas como outra pessoa qualquer. Isso é previsto por lei.
Isso é o direito de todo cidadão e cidadã, de todo ser humano. Então, não se permita ser colocado em nenhuma caixinha, hein? Eu tô de olho em você. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. E manda para aquelas pessoas babacas que têm te colocado em caixinhas, tentado te fazer uma lavagem cerebral para que você acredite que você não é capaz. Porque você é, hein? Ai, ai, ai.